Não, mas o Jesus, falei, não, mas eu quero conhecer, mas eu nunca ouvi falar desse Jesus. Prega pra mim, né? E aí você vai fazendo perguntas, até que por fim o cara chega na conclusão de que ele só conhece esse Jesus por causa da Bíblia, né? Só que ele quer literalmente escolher uma parte ali, que é a parte da conveniência, e descartar todo o restante. Aí, obviamente, vai ter uma espiritualidade manca, né? Uma jornada, uma caminhada completamente manca, que não faz sentido, né? Talvez muito parecida com a de tantos exemplos que a gente tem aí na história, até do povo de Israel, né? Os partidos que surgiram ali no tempo de Jesus, né? A gente pega o fariseu, que acaba abraçando uma linha, e dentro daquilo que é a sua construção doutrinária, a sua visão de mundo, está tudo certo. O saduceu, eu acho que hoje às vezes a nossa fé está mais do fariseu e do saduceu nas suas crises, do que para qualquer outro tipo de experiência, do que para da igreja primitiva. Hoje nós temos gente que abraça só o serviço do templo. Isso. E o resto da espiritualidade do cara é um lixo, ele não tem palavra, ele não tem nada. E tem gente que está literalmente construindo ídolos das suas considerações acerca da palavra, mas não consegue ter uma vida comunitária. Né? E isso é uma crise, gente, porque a igreja surgiu exatamente ressignificando essas duas coisas, né? Fazendo com que a palavra se traduzisse em serviço, mas pelo espírito correto. Né? E o espírito correto não é só essa coisa de natureza mística, mas é sobre como essa consciência transformada a respeito do que Deus fez por nós no âmbito do místico se traduz numa prática de coerência. Tanto que essa palavra hebraica, que é a palavra edá e a palavra eclesia, o que era? Era aqueles que eram chamados para fora da sua casa para ir para a praça, no caso, no contexto grego, para ir para a ágora, para discutir as questões do quê? Da cidade. A igreja, ela se compromete com a cidade, com a comunidade. E quem era o idiota? O idiota era o cara que ficava em casa. É o desprovido não só de conhecimento, como de responsabilidade. Aquele que não queria se comprometer, que não queria se doar. Voltando aqui para o texto, acho que uma coisa bem legal assim, para a gente comentar também, essa ideia do... Por que Jesus usa a expressão eu sou a videira verdadeira? Porque aí tem dois paradigmas que eu vejo. Primeiro é o do absoluto, porque ele é o verdadeiro, e o contrário aqui do verdadeiro não é o falso. O contrário do verdadeiro é o aparente. E aí eu identifico filosoficamente dois tipos de aparente. Primeiro, o aparente simbólico, no caso aqui é a videira, porque nós temos os aparentes simbólicos, como Hebreus diz, tudo que foi feito por sombras, tudo apontava para Cristo. Então Israel era a videira, Isaías 5, Israel é a videira. Porém é uma videira que tinha um propósito, mas era uma videira aparente, era uma sombra. Então Jesus se compara com tudo que é sombra. Agora existe o aparente diabólico. E qual é o aparente diabólico? São sofismas do diabo. É o que Paulo fala lá em Coríntios, quando ele diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os sofismas, as ideias diabólicas do diabo, que colocam pensamentos errados a respeito de quem somos e o que devemos fazer. Aí entra aquilo, quando você não entende a sua natureza e propósito, você começa a ter uma relação de ordem com Deus. O que é uma relação de ordem? Você faz para receber. O sacrifício agora continua sendo perpetuado, você cria um ídolo, Deus está a meu serviço, eu faço um sacrifício, eu tenho direito sobre a divindade, a minha fé é para colocar Deus em movimento e não para me colocar em movimento. Logo então, eu crio o aparente diabólico. Então o que mais vemos hoje o diabo criou a sua videira, só que a sua videira é um aparente diabólico, que são as grandes instituições religiosas que nós temos hoje, que eu espero que entre em colapso e não abram mais. Apesar que elas devem estar abertas, porque Paulo diz que elas cumprem um propósito, que nos últimos dias se levantariam líderes segundo as nossas próprias concupiscências. As pessoas já têm procurado esse tipo de